Salve galera da terceira série, turmas 3A, 3B e 3C. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, para a moçada. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar começando o conteúdo do nosso terceiro bimestre, certo? E esse conteúdo se trata sobre eletromagnetismo, que a gente encontra aqui na página 154, certo? O que ele fala aqui, né? A relação entre eletricidade e o magnetismo, certo? Como resultado dos estudos de Oersted, que foi um físico que estudou sobre eletromagnetismo, foi possível estabelecer que quando duas cargas elétricas estão em movimento, aparece entre elas uma força que é a denominada força magnética. Então, toda vez que tem duas cargas em movimento, tem força magnética, né? Quando duas cargas elétricas estão em repouso, existe entre elas uma força denominada força eletrostática, que a gente já estudou, né? Que pode ser calculada pela lei de Coulomb. Quando as duas cargas estão se movendo, além da força eletrostática, aparece entre elas a força magnética, certo? Então, quando duas cargas estão em movimento, surge entre elas a força magnética. Então, é o que ele mostra aqui, né? Duas cargas em movimento, né? Aí é com uma velocidade passando aqui, e aqui uma carga Q maior e aqui uma carga Q minúscula, né? Todas, quando elas estão em movimento, aqui nas duas aparece essa força magnética, certo? Então, o que ele fala aqui é o seguinte. Sempre essa parte laranja que é importante vocês copiarem, né? Quando duas cargas elétricas estão em movimento, manifesta-se entre elas, além da força eletrostática, uma outra força denominada força magnética, certo? Então, quando duas cargas estão em movimento, além da força eletrostática, tem a força magnética. Bacana? Então, ao redor de um fio, quando está passando corrente, surge uma coisa que a gente vai falar agora, que é o campo magnético, certo? Então, quando tu tem um fio elétrico passando corrente, ao redor dele vai ter um campo magnético. A corrente elétrica cria também um campo magnético. O que se entende por campo magnético? Então, vamos ver aqui. Uma carga em movimento cria no espaço em torno dela um campo magnético que atuará sobre outra carga também em movimento, exercendo sobre ela uma força magnética. Então, o fato de a carga estar em movimento cria ao redor dela esse campo magnético, e o campo magnético vai criar a força magnética, certo? Beleza? Então, se tu tem campo, tu tem força, beleza? Campo magnético gera vetor campo magnético, né? Como é que a gente vai mostrar ele? O vetor é aquela seta que vai indicar para onde está o campo magnético. No caso do ímã, que tem os polos norte e sul, o campo magnético está sendo indicado aqui, olha, por B, né? B1, B2 e B3 aqui, certo? Então, o campo, o que é que vai ser o vetor, né? O vetor campo magnético vai ser calculado desse jeito aqui, moçada. Certo? O vetor B, que é o campo magnético, é igual a força vezes a carga, vezes a velocidade com a qual ela está se movendo, vezes o seno do ângulo que ela forma com o campo, certo? Aqui está o campo, olha. Essa seta aqui está indicando para onde está o campo, o B aqui, né? Aqui a força magnética e a corrente passando aqui, né? E aqui a velocidade, certo? Então, quando a corrente está passando, nesse fio aqui ao redor do fio tem esse campo magnético, beleza? Que vai ser aqui quase sempre perpendicular à força magnética, beleza, moçada? A força F que o campo B provoca na carga aqui, lançada no campo com velocidade V. É R, é representação sem escala e em cores de fantasia, certo? Então aqui, se eu tenho uma carga passando por um campo magnético, ela sofre a ação da força magnética, certo? Aí, para se medir campo magnético, vai ser Newton, certo? Amperes vezes metro, certo? Ou um Tesla, certo? A unidade para medir campo magnético é Tesla, tá beleza, moçada? Então, o valor do campo magnético vai ser sempre dado em Tesla. E a fórmula dele a gente já acabou de ver aqui, ó. Vai ser essa aqui, né?
campo igual a força sobre carga vezes a velocidade vezes o seno de θ, ou a força é igual ao campo vezes a carga vezes a velocidade vezes o seno de θ. Para calcular a força magnética, a gente usa essa fórmula aqui e essa aqui para calcular o campo magnético, beleza? Essas duas fórmulas importantes também dar uma copiada. Seguindo aqui, moçada, a gente vê alguns recursos de inclusão, né? Tem aqui que o campo magnético é usado para fazer funcionar, por exemplo, os aparelhos de surdez, certo? Eles geram um campo magnético que capta as ondas elétricas, né, que faz com que uma pessoa possa conseguir ouvir, no caso, uma pessoa que tem dificuldade de audição. Então, nos aparelhos de audição tem um campo magnético lá, eletromagnético, criado por uma corrente, né? Beleza, moçada? Aí tu pode dar uma lida nisso com calma. Direção e sentido da força magnética, certo? A força magnética é perpendicular ao campo e também à velocidade, certo? Então, ela fica aqui, ó. Tem a regra da mão direita, certo? Se teu dedo aqui, tu colocar a tua mão direita, o teu polegar aqui vai indicar a velocidade, os teus outros dedos vão estar indicando o campo, e na palma da tua mão, subindo aqui, vai estar a força magnética, sempre perpendicular à velocidade e ao campo. Essa é a famosa regra da mão direita, certo? Então, os dedos aqui indicam aonde está o campo, o polegar indica para onde está a velocidade, e na palma da tua mão, perpendicular, está a força magnética, certo? Quando uma partícula eletrizada positivamente com uma carga Q passa com uma velocidade v em um ponto onde existe um campo magnético B, ela fica sob a ação de uma força magnética F com as seguintes características, certo? O módulo F igual a B vezes Q, que é a carga, vezes a velocidade com a carga deslocando, vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo da velocidade com o campo, certo? Direção F é perpendicular à velocidade e ao campo, né? Sentido dado pela regra da mão direita, né? No caso, se tiver de acordo com a mão direita, eu vou mostrar onde está a força. Se a carga aqui for negativa, o sentido da força magnética será contrário àquele que é observado para a carga positiva, certo? Então, o sentido da força vai ser o contrário se a carga for negativa. Falou, moçada? E vamos ver aqui um exemplo. Sabe-se que no ponto P da figura existe um campo magnético B na direção da reta CD. Quando um próton, que é positivo, passa nesse ponto P com uma velocidade de 2 vezes 10 a 6 metros por segundo, mostrada na figura, atua sobre ele uma força de 4,8 vezes 10 a menos 15 N, perpendicular ao plano da folha do desenho e penetrando nela. Certo? Letra A. Determine o sentido do campo magnético existente no ponto P. Ora, se o campo está indo para lá, né? Tu usa a regra da mão direita, né? Tu vai colocar a velocidade, a tua mão direita como se estivesse entrando aqui no papel, né? Ó, e para cá, para esse lado, vai estar o teu polegar. Então, tu vai estar vendo que a velocidade vai estar para onde? Para a esquerda. Que já representou aqui, ó, certo? O campo está entrando, a velocidade está para a esquerda. Beleza? Determine o módulo de B, né? A gente acabou de ver ainda há pouco que o campo magnético é força sobre a carga vezes a velocidade vezes o seno de θ. Aí o que que tu tem aqui? Como ele disse que a velocidade é perpendicular a B, né? Então temos o que aqui? Que o ângulo vale 90 graus e o seno de 90 vale 1. Então fica só o que aqui embaixo? Só Q vezes V. Então fica B igual a F sobre Q vezes V. A força é 4,8 vezes 10 a menos 15. A carga vale 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de um elétron, a carga de um próton, a carga elementar. E a velocidade é 2 vezes 10 a sexta. Então o que a gente faz aqui? Vamos colocar isso aqui no quadro para facilitar para vocês entenderem. O que a gente vai fazer aqui, ó? O que nós temos? Nós temos B igual a 4,8 vezes 10 a menos 15 dividido
por 1,6 vezes 10A menos 19, que é a carga elementar, né? Vezes 2 vezes 10 a quinta. O que a gente pode fazer aqui, ó, dividir logo 4,8 por 1,6, que dá 3, certo, pessoal? É como se fosse 46 por 16. 48 por 16, dá 3. Então ficou 3 em cima e 2 embaixo, a gente divide 3 por 2, que dá 1,5. Certo? Aí tem 10 a menos 15. Vezes, passa para cima esses aqui, 10 a menos 19 mais vezes 10 a quinta, ficaria 10 a menos 14, que vai para cima 10 a 14 positivo, certo? Beleza? Aí o que eu vou ter, o campo magnético igual a 1,5, 10 a menos 15 vezes 10 a 14 fica 10 a menos 1, né? Beleza, moçada? Desculpa aqui que era 2, aqui é 6, tá? Desculpa lá. Então, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 3. A 13, né? E aí vai ficar 10 a menos 15 vezes 10 a 13, que dá 10 a menos 2, tá? 1,5 vezes 10 a menos 2, o que esse é o campo? Tesla. Beleza? Só conferindo aqui, 10 a menos 19 vezes 10 a sexta fica 10 a menos 13, que sobe aqui, vai para cima multiplicando 10 a 13. Aí 10 a menos 15 vezes 10 a 13 fica 10, menos 15 mais 13 dá menos 2. Então 1,5 vezes 10 a menos 2 Tesla. Essa é a resposta aí, falou, Marcelo? Sem problemas. É ou não é um negócio divertido? Falou? Então na próxima aula a gente vai continuar vendo as linhas de indução. Mas já pode até dar uma falada aqui logo, olha. No polo norte elas saem e no polo sul elas chegam, certo, pessoal? Então essas são as linhas de indução do campo magnético. No polo norte elas sempre estão saindo, no polo sul elas estão sempre chegando. Falou? Essa aí é a representação das linhas de indução de um campo magnético. Sempre saem do polo norte e vão e chegam no polo sul. Bacana? Aqui ele mostra numa representação, olha, uma limalha, né? O polo norte onde ela vai estar saindo e no polo sul ela vai estar chegando. Falando? Então sai do norte e vão para o sul. O campo magnético terrestre é o contrário, né? O polo norte geográfico é o polo sul magnético e o polo sul geográfico é o polo norte magnético. Elas saem do norte, lá de baixo, que é o norte magnético, e chegam no sul, aqui em cima, que é o sul magnético. Beleza? Então, os polos geográficos são diferentes do polo magnético. O norte geográfico é o sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético. Beleza, moçada? A gente vai parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente continua, moçada. Mas vocês podem tentar resolver as atividades 10 e 11, das 10 e 14, tá? Dessa página aqui, que é a página 161, beleza? Façam a atividade 10 e 14 da página 161. Na próxima aula a gente vai estar resolvendo elas aí, tenta dar uma resolvida aí. Falou, moçada, fique com Deus, só Jesus o Senhor. Boa sorte pro pessoal que tá fazendo o Enem aí, e vamos que vamos, começou o terceiro bimestre, moçada.